Olá, seja muito bem-vindo ao programa Viva do Yoga. Hoje o episódio 25, digo, como formar o mindset ideal para a sua jornada e para a jornada dos seus alunos, né? O professor de yoga, para viver de yoga, ele precisa ter um conhecimento profundo e precisa trazer soluções que o yoga tem, soluções mais elaboradas para que você, como professor, caminhe mais rápido e o seu aluno também caminhe mais rápido, não é? Essa, aí a oportunidade. Eu estou aqui com três, né? O computador que vai para o YouTube, aqui o celular que vai para o Instagram, e aqui o meu outro computador que tem um mapa mental. Então, vamos aqui. Oportunidade. Essa é uma grande oportunidade para você que quer viver do yoga, já que você pode aplicar isso para construir a sua evolução. O professor de yoga que tem experiência naquilo que ele ensina, é claro que o professor iniciante ele não consegue ter vivência em tudo, mas ele precisa praticar e precisa desvendar o que o yoga ensina. Então, um professor que nunca fez mentalização de verdade, criar verdadeiramente mindset, fazer para valer, fazer direito, como é que ele vai ensinar se ele não tem a experiência? E aí, claro, ele lê nos livros e repete. Agora, o professor que já fez, que já construiu a sua jornada, ele ensina com muito mais propriedade. E isso é relevante para você construir uma jornada de viver exclusivamente do yoga para ensinar essa filosofia. Atravessou 5.000 anos e não vai parar nas suas mãos. Bom, exemplos, né? Eu tive um aluno, assim, quando a gente veio, ele veio me contar muito feliz, né? Que ele fez uma mentalização para que ele é um produtor de vinhos, né? Ele faz vinhos, tem uma vinícola, né? E ele vende uma parcela na vinícola e uma parcela ele distribui em supermercado. E quando ele começou a fazer ali na distribuição na cidade, ele queria que os seus vinhos entrassem num determinado supermercado. E ele foi lá no supermercado, viu a prateleira de vinhos do supermercado e começou a mentalizar que o vinho dele seria colocado ao lado de uma determinada marca. Aí mandou a proposta para o supermercado e ele mentalizando. O supermercado aceitou a proposta, colocou o vinho dele, onde? Ao lado. Quando ele foi lá no supermercado, que o supermercado tinha comprado, né? Tinha aceitado os vinhos dele, ele foi lá e disse, olha só, como exatamente eu mentalizei. Então, uma pessoa que tem essa experiência, né? Um aluno seu que você orienta para mentalizar, e ele tem essa experiência, ele começa a entender o valor da mentalização, o valor do yoga de maneira mais ampla, mais profunda, né? Objeções. Talvez aqui você, professor de yoga, esse programa é destinado essencialmente para professores de yoga que já são professores, portanto, que querem viver exclusivamente do yoga. Então, a pessoa é professor ou está se formando, né? Ainda não é professor, mas está próximo de ser, e ainda não ganha o suficiente. Então, ele precisa de uma renda para poder pagar as contas. Ou o professor que já ganha alguma coisa, vive do yoga, mas ganha muito pouco. Ele precisa ter dignidade, ganhar o suficiente para ter uma vida bacana, uma vida legal. E aquele professor que já está bem, mas se ele não se atualizar, ele não vai ficar bem por muito tempo. Então, a atualização é sempre necessária. Bom, é necessário ter a humildade de saber que você sempre pode aprender mais, né? Então, esse é um argumento que eu utilizo com os meus alunos. Antigos, eu tenho alunos muito antigos, a escola tem 22 anos, eu tenho alunos de 21 anos. Né? Quando eu tenho um aluno antigo e eu mando um conteúdo para ele, eu digo assim, olha só, que até um certo ponto a gente vê novidades. Depois de um certo ponto, a gente deixa de ver novidade ou vê muito pouca novidade, mas aí a gente entra na
profundidade. E aí você precisa rever determinados assuntos muitas vezes. E eu faço isso. O Yoga Sutra de Patanjali eu já vi umas 40 vezes, sei lá quantas, né? Porque é um assunto importante e, vez por outra, eu vou lá e faço essa revisão. Então, eu mesmo vejo conteúdos importantes muitas vezes repetidas. Eu faço isso, porque uma maneira, quando você vê um conteúdo, como o Yoga Sutra de Patanjali, por exemplo, quando você tem 2 anos de prática, você entende de uma maneira. Quando você tem 4 anos de prática, 5 anos de prática, você já tem uma compreensão maior. Então, você começa a notar coisas que não notou na primeira vez. Como é que isso estava escrito e eu não tinha percebido? E quando você tem 10 anos, a sua compreensão aumenta e assim por diante. Por isso, você que quer viver exclusivamente do yoga, venha comigo até o final. Eu sou Clério Berti, 41 anos de yoga, desde 94 como professor de yoga, então tenho muitos anos de professor, e a minha escola aqui em Campinas tem 22 anos. E por isso eu estou transmitindo esse conteúdo, grande parte do que eu conheço, para você. Bom, o que é? Relaxar, né? O que é relaxar para fazer mindset? Relaxar para fazer as modificações internas. O relaxamento do yoga não é para relaxar apenas. Então, muitos professores de yoga acham que quando vão para o Yoga Nidra, ou relaxamento, eles acham que a ideia é relaxar. E é uma coisa, isso aqui é uma percepção muito equivocada. O relaxamento do yoga não é para relaxar. Relaxar é só a primeira parte. Por quê? Grandes transformações internas, elas acontecem em estado de relaxamento. Vamos supor que você queira, por exemplo, eliminar um medo ou reduzir um medo. Não adianta, não adianta é maneira de dizer, se você conscientemente pensa, tá bom, eu tenho medo de altura, mas se eu estou num precipício a uma distância segura, eu não preciso ficar com medo. E aí você chega naquela distância e fica com medo. E aí você diz para você, mas eu não preciso ficar com medo, eu não vou cair. E você fica com medo. Porque a comunicação entre o consciente e o inconsciente, ela é muito falha quando nós estamos em estados de vigília. E ela é muito mais falha. Falha no sentido de transformação, de mudança. Então, se eu digo em estado de vigília, como eu estou agora, que eu quero mudar alguma coisa, o meu inconsciente tem dificuldade de aceitar. E eu teria que repetir isso mais muitas vezes para conseguir alguma mudança. Agora, se eu estou em estado de estresse, aí que a comunicação para a transformação é muito mais deficiente ainda. Quando eu estou em estado de estresse, o normal de assumir o comando são aqueles programas já consagrados, aqueles programas que a mente já testou várias vezes. Aí, se você, numa situação de perigo, o seu estímulo é fugir, é sair correndo, quando você entra, percebe uma situação de perigo, você não pensa, você sai correndo. E aí, se eu quero transformar essa minha atitude, quero transformar esse meu comportamento, porque não é favorável para mim, quer dizer, eu quero ter uma resposta diferente quando eu estou com medo, ou eu quero ter, por exemplo, esse caso de altura, eu tenho medo de altura, mas quero não ter. Então, quando eu chego numa determinada altura, mesmo estando seguro, eu sinto medo. E aí eu quero construir uma alternativa diferente. Subir nessa mesma altura e não sentir medo. Então, você quer que a sua cabeça e o seu coração deem uma resposta diferente. Bom, se eu fizer isso, eu subo, fico estressado, estou com medo ali e digo, não fique com medo, não vai adiantar absolutamente nada. Eu preciso construir essa estrutura, tá bom? Eu não estou estressado, eu estou tranquilo, mas nesse estado de consciência normal. E digo, não fique com medo, Bert, quando você está em altura. A chance de que isso mude é muito pequena. Alguns vão conseguir, mas vai ser muito pequena. Agora, se eu estou em descontração profunda e faço o mesmo processo,
o resultado vai ser infinitamente melhor. Por isso que o relaxamento no yoga, ele não é para relaxar. O relaxamento do yoga é para construir uma estrutura interna, tanto de corpo, emoções, mente e intuicional, ou espiritualidade, para que você consiga fazer as grandes transformações que o estado de vigília tem muita dificuldade de fazer. Então, muitos professores de yoga acham que relaxar, que o Yoga Nidra é para relaxar. Claro que o Yoga Nidra não é também só para construir mindset. Tem muitas outras coisas que o Yoga Nidra, o relaxamento do yoga, permite, mas hoje nós vamos ver só do ponto de vista de mudança de mindset. Né? Então, as grandes transformações internas, preste atenção, professor, as grandes transformações externas, as grandes mudanças de atitudes, eu tenho uma situação, fico com medo. Eu tenho uma situação, fico irritado. Eu tenho uma situação, fico agressivo. Eu tenho uma situação, fico triste. Eu tenho uma situação, fico num estado que não quero ficar, que não é bom, e eu quero mudar essas conexões neurais para que eu não fique, para que aquela situação apareça e a minha resposta seja diferente, isso a gente poderia chamar de mentalização. Poderíamos chamar de construção de mindset, ou seja, mindset é a palavra, digamos assim, a palavra atual para mentalização, né? Eu quero construir um outro caminho para que, quando aquela situação aconteça, a minha resposta seja diferente e seja mais confortável com o que eu gostaria que fosse. Então, essa é a ideia de hoje. Nós vamos trabalhar o Yoga Nidra só do ponto de vista do mindset. Relaxamento. O que não é? Relaxamento tem inúmeras aplicações. E veremos uma delas. Já falei disso. Como? Explique um jeito errado de executar esse tema. Utilizar o relaxamento para relaxar somente. Eu vejo muitos professores de yoga que perdem a oportunidade de ensinar aos seus alunos a fazer essas transformações, porque quando chega no relaxamento, ensina só a relaxar. Explique um jeito certo de executar esse tema. Utilizar o relaxamento em toda a sua potencialidade. Relaxar, novos mindsets, desbloqueios emocionais, e aí tem algumas outras coisas mais. Não vou citar aqui porque o nosso trabalho hoje vai ser só novos mindsets. Um pequeno passo que você já poderia fazer hoje. Faça uma mentalização simples até atingir os resultados. Então, você é professor de yoga. Você precisa, esses conteúdos você precisa fazer. Você precisa treinar. Claro que o professor de yoga, o yogi, ele tem uma jornada. Não dá para treinar tudo logo do início. Mas você precisa começar a fazer essas coisas que o yoga propõe. E a mentalização é uma das primeiras coisas que você pode colocar na sua vida. Um dos principais erros que as pessoas que mentalizam ou que tentam criar novos mindsets, né? Fazer uma mentalização para ter uma resposta diferente, é que eles começam querendo resolver problemas sérios, problemas difíceis. E quanto mais a energia, mais forte a energia daquilo que você quer mudar, mais difícil é. E aí um bom treinamento, essa é uma dica fantástica que você não encontra por aí com facilidade. Você quer fazer uma construção de mindsets positivas, você precisa começar a treinar a técnica fazendo mentalizações de coisas simples. Ou seja, todos nós precisamos mudar coisas, nós precisamos evoluir. Aí você olha na sua vida algo que você quer mudar, mas que não é uma coisa tão difícil de mudar, que não é um problema tão forte para você. Vamos supor, um problema forte. Você é tímido e sempre foi tímido, né? Uma pessoa tímida. Sempre foi tímido, sempre foi calado. Para mudar essa realidade, não é uma coisa simples, sabe? Mas, vamos supor, eu vou dar um exemplo meu. Eu, quando era bem garotão ali, meus 14 anos, 15 anos por aí, eu tinha dificuldade de usar camisa por dentro das calças, né? Era sempre camisa por fora. E aí eu precisei começar a usar camisa por dentro das calças, por questões, né, de trabalho, aquelas coisas todas, né?
E aí eu tinha que me esforçar para conseguir isso. Bom, isso é uma coisa fácil de resolver. Você percebe? Então você, professor de yoga, selecione algo que você gostaria de mudar na sua vida, mas que não seja tão difícil, que você visualiza que não seja tão difícil. E comece a fazer esse treinamento. Fazer esse treinamento como? No relaxamento, no Yoga Nidra. Claro que, para uma mentalização dar certo, ela precisa de inúmeras condições. O relaxamento é uma delas. Só o relaxamento é suficiente? Quanto mais condições você coloca, melhor. Você quer fazer uma mudança de mindset, você quer uma resposta diferente. Se você não relaxar, vai ser muito mais difícil. Se você relaxar, vai ser mais fácil. Se você relaxar profundamente, vai ser mais fácil ainda. Sabe? Se você, em estado de profundo relaxamento, tiver uma boa concentração, facilita. Se a sua concentração está dispersa, dificulta. Então, são alguns fatores, né? Mas hoje nós não vamos abordar esses fatores aqui, não temos muito tempo para isso. Faça uma mentalização simples até atingir os resultados. Por que até atingir os resultados? Porque muita gente, quando começa a mentalizar, não chega até o final. Ele faz um pouco, faz um tempo, e aí desiste. Não continua. Uma das principais ferramentas para você realmente ter resultados com mentalização é perseverar. Desculpe. Uma boa metáfora para você ter uma ideia é a seguinte. Pense na água no estado líquido e no estado gasoso. No estado gasoso, você precisa de muito gás para formar uma quantidade pequena de água. A mentalização é meio que isso. Você precisa, para criar um mindset novo, você precisa de investir ali um volume maior de energia para ter a condensação. Outra característica muito interessante da mentalização, que é um aprendizado. A primeira vez que você nunca fez mentalização, você vai fazer a primeira vez, o resultado vai demorar, porque você não conhece, você não sabe o que está ali, o que você precisa fazer, você não tem a constância, você se perde, você esquece, aí retoma. Fez uma vez, conseguiu chegar no final, deu o resultado positivo. A segunda vez que você vai fazer vai ficar mais fácil, a terceira mais fácil ainda. E assim, à medida que você faz, cada vez vai ser mais fácil você fazer as mentalizações e atingir os objetivos. Quando você faz uma mentalização, persevera o tempo suficiente para você chegar no resultado, você, professor de yoga, vai observar o que aconteceu com você. Você teve momentos que você teve vontade de desistir? Você teve momentos de desânimo? Você teve momentos que você não acreditou em você? Que você achou, putz, mas eu não vou conseguir isso, quem sou eu? Você teve momentos de esquecer, né? De repente você está mentalizando, esquece, aí passa uma semana, cadê a minha mentalização? Parei. Quando você tem a sua jornada e você observa o que acontece com você, a chance de que essas coisas aconteçam com os alunos é grande. Claro que nem todos os alunos vão acontecer as mesmas coisas, mas, de maneira geral, muitas coisas que acontecem com um, acontecem com muitos. E aí você vai poder orientar. Aí quando você vai orientar um aluno para fazer a mentalização, você vai dizer, olha só, às vezes você pode esquecer, às vezes, como que você faz para não esquecer? Como que você faz para perseverar? Como que você, através das suas dificuldades e do seu aprendizado, você ensina outras pessoas. Ok? Então, vamos lá. Perguntas. As perguntas são a fase mais relevante do nosso trabalho, porque nas perguntas, são perguntas que já me fizeram, algumas são perguntas recorrentes, outras nem tanto, e dúvidas que já surgiram, que de alguma maneira eu já respondi, que são dúvidas comuns. Pessoas confundem o que significa isso? Sim, não utilizam o relaxamento como poderia, né? Elas sabem que algumas sabem que pode fazer, mas muitas não utilizam. Por que mindsets são importantes? Para fazer a jornada mais rápida e mais fácil. Se não mudar a cabeça, não vai funcionar. Uma das coisas que eu faço uma diferença aqui, que é uma brincadeira. Professores que ensinam técnicas de yoga e professores que ensinam filosofia. Professores que ensinam técnica
dão aulas, são professores que dão aulas de yoga, e algumas aulas extraordinárias, aulas excepcionais, aulas realmente maravilhosas, mas o que eles sabem fazer? Dar aula. E os professores de yoga que sobreviverão, que viverão de yoga, são professores que ensinam filosofia. O que é ensinar filosofia e dar aula? Você ensinar um aluno a mentalizar, isso é filosofia. Porque a prática do yoga não é só para você fazer os asanas, fazer um pouco de respiração. A prática do yoga é para você transformar a sua vida, expandir a consciência e construir aquele ser humano que você quer ser. Isso é filosofia. Isso é evolução, autoconhecimento. E o que é a aula de yoga? Você vai lá, dá uma boa aula, às vezes uma aula maravilhosa, e como que um aluno incorpora aquelas técnicas na vida dele? Como que o aluno reduz a ansiedade a partir da prática do yoga? Como que o aluno muda as respostas que ele dá a partir da prática do yoga? Numa determinada situação que ele fica com medo, e aí o professor de técnicas, ele não sabe ensinar uma maneira do aluno vencer esse medo. Então, ele dá aula, às vezes aulas maravilhosas. Agora, o professor de filosofia, ele diz, tá bom, você está com medo? Sim. Você quer reduzir esse medo? Sim. Então, eu tenho aqui uma mentalização, uma caminhada para você fazer, que você vai reduzir esse medo, você vai eliminar esse medo, e aí ensina. Esse professor que ensina o aluno a caminhar para transformar a vida dele numa vida melhor, cada vez mais feliz, cada vez com menos problema, cada vez com mais alegria, cada vez com relacionamentos melhores, cada vez com uma cabeça mais serena, mais centrada, com menos ansiedade, menos estresse, menos medo, mais atitude, mais coragem, mais vitalidade. Isso é o professor que ensina filosofia, ok? Então, pense bem, né? O indivíduo que não mentaliza, não constrói mindset, não aproveita, comparado com ele mesmo, se ele fizesse, a diferença é gigante. E o aluno de yoga, o professor de yoga, que não utiliza a mentalização na sua vida, ele não está fazendo yoga, ele está fazendo técnicas de yoga. Ele não está ensinando yoga, ele está ensinando técnicas, dando aulas de yoga. O professor, para viver do yoga, precisa ensinar filosofia. E para ensinar filosofia, é você ensinar o aluno a fazer as transformações na vida dele para tirar as sombras, para tirar os problemas, as dificuldades. O cara é ansioso. Você precisa ensinar ele a reduzir a ansiedade. Não é dar aula de yoga, é reduzir, dar aulas de yoga também, né? E aulas boas também. Mas ensinar técnicas, ideias, maneiras de visualizar a realidade que levam ele a vencer a ansiedade, a vencer o estresse, a reduzir os medos, a melhorar a concentração, etc, etc, etc. Ok? Bom, por isso que os mindsets são importantes. Mindsets são uma ferramenta de transformação global do ser humano. E é aí que o yoga é filosofia e não são simplesmente aulas de yoga. Onde você vê que as pessoas mais erram nisso? Não utilizam as ferramentas da sua potencialidade. Não sabe utilizar a ferramenta. Claro que teve um filme que banalizou esse negócio de mentalização. Pense como rico e seja rico. Né? Então, às vezes, os professores de yoga ensinam de uma maneira muito, muito bobinha, muito simples. Você está triste? É só trocar. Né? Troque o estado de tristeza para o estado de alegria. Tá? Claro que isso não funciona. Se o cara está triste, ele tem uma razão. Se você não construir uma estrutura realmente mais sólida, ele vai melhorar a tristeza quando ele tinha que melhorar. E aí, quando você começa a ensinar o yoga na sua potencialidade, ensinar as técnicas, tá bom, o cara tem dificuldade de dormir, que tipo de pranayama você ensina para o cara dormir? Que tipo de alongamento você ensina para o cara dormir melhor? Que tipo de mentalização, mindset, que você ensina para o cara dormir melhor? Então, quando eu sou professor de yoga, de filosofia, eu ensino a pessoa a utilizar as técnicas do yoga na sua potencialidade máxima, sim, claro.
Cada ano que você pratica, que você estuda, que você se aprofunda, você tem mais bagagem. E eu, com 41 anos, tenho muita bagagem. Mais bagagem porque eu estudei, porque eu aprendi, porque eu pratiquei. Então, a grande maioria dos professores não consegue ensinar uma técnica de yoga que sirva para coisas como insônia, como ansiedade, como estresse, como medo, como preocupações, como angústias, como vencer tristezas, como fazer uma jornada para sair da depressão, sabe? Eles não conseguem. E aí, você precisa desse conhecimento. Então, onde você vê que as pessoas mais erram nisso? Não utilizam as ferramentas da sua potencialidade. Não sabem utilizar a ferramenta. E aí eu cito o exemplo. Pense como rico e seja rico, não funciona. Está triste? Só pensar o contrário, né? Não funciona. Não vai funcionar. Ah, você quer chegar num ponto, visualize que você chega lá. Se você não criar uma série de outras estruturas, não vai funcionar. Ah, você diz mais. É claro, tem coisas, e isso é importante você entender a função da mentalização. Tem coisas que você não precisa mentalizar. Por exemplo, você quer passar num concurso. Você estuda para passar num concurso. Se você não mentalizar e você estudou bem, você vai passar. Agora, se você mentalizar, você vai passar mais rápido, porque você vai aprender mais rápido. Mas e se não mentalizar, você vai chegar lá? Muitas coisas a gente chega sem mentalizar. Então, onde está a mentalização? A mentalização, a diferença está na velocidade que você chega e muitas coisas que você não chega sem mentalização, com mentalização, algumas delas você chegaria, e se você tem uma capacidade profunda de mentalização, você vai chegar na maioria delas. Ok? Então, essa aqui é a ideia. Não funciona. Querem resolver, onde você vê que as pessoas mais erram nisso? Para finalizar, querem resolver o problema da sua vida de cara. Né? A pessoa quer fazer a mentalização, quer criar um mindset que já resolva as grandes questões da vida dela. Também não vai funcionar. Uma das maneiras de você construir mindsets positivos, justamente o contrário, é começar treinando com coisas fáceis. À medida que você ganha conhecimento, que você consegue as coisas mais fáceis, você vai para as coisas mais difíceis. Você tem um exemplo de como fazer isso? Relaxar, né? Como fazer a construção do mindset? Aqui eu vou dar um caminho só do ponto de vista do mindset, né? Claro que a mentalização, eu trabalhava esse tema com aproximadamente 4 horas só falando de mentalização. Então, aqui a gente vai ter que simplificar, né? Então, saiba que esse caminho que eu estou dando é a síntese da síntese da síntese, né? É bem compacto, porque para a gente estudar todos os valores que você precisa para a mentalização acontecer muito rápido, é uma série de fatores. E se você nunca fez, ou se não treinou com consistência, a gente começa incluindo um fator. Depois que a gente consolida aquele, a gente inclui o outro e assim sucessivamente. Então, isso aqui que eu vou colocar, você já pode fazer hoje. Ok? Bom, como fazer a mudança de mindset? Como fazer a mentalização? Primeiro, relaxar profundamente. Por quê? Comunicação consciente e inconsciente fica fácil. Isso eu já falei lá no início. Né? Primeiro, relaxar. Quanto mais profundo o relaxamento, mais fácil a comunicação do consciente com o inconsciente. Ou seja, se você diz para você mesmo que quer mudar uma resposta, e se você disser isso em estado de profundo relaxamento, você vai concordar com isso, né? A sua parte, né, não consciente vai concordar isso mais rapidamente se você dizer a mesma coisa em relaxamentos que não são tão profundos. Então, primeiro, relaxar profundamente, a comunicação do consciente e inconsciente fica fácil, visualizar o que deseja que aconteça. Então, visualizar o ponto final. Muitos professores ou muitas pessoas que começam a mentalização, elas querem mentalizar o caminho. Deixa o caminho para o universo. Então, você
Entra em estado de Yoga Nidra, estado de descontração profunda. O que você quer? Coloque uma imagem mental nítida, plena, perfeita, de onde você quer chegar. E aí, continue relaxado com essa imagem focado. Perseverar pelo tempo necessário. Né? Perseverar pelo tempo necessário, você faz uma mentalização, vai acontecer imediatamente? Isso não é a regra, isso pode até ser que aconteça, mas isso é muito raro. Há uma semana vai acontecer, dependendo. Se a coisa for que você quer mudar é muito fácil, talvez uma semana seja suficiente, mas normalmente não. Então, você começa a ter mudanças quando você persevera, fazendo aquela mentalização da onde você quer chegar, sei lá, talvez com 3 meses, talvez com 6 meses, talvez com 1 ano, talvez com 10 anos. Se você quer mudar uma coisa que é muito profunda dentro de você, o tempo é maior, muito maior. Por isso que a gente precisa fazer aquela caminhada. E se fez isso, vai acontecer? Então, algumas coisas que interferem na mentalização. Se você achar que não merece, você não vai conseguir. Sabe? Se você faz a mentalização para conseguir algo, mas lá no íntimo, lá no fundo, você acha, você acredita que você não merece, você não vai conseguir. Você se boicota. É interessante isso, porque a gente tem... o que é o yoga? União, integração. Unir o quê? Unir você com você mesmo. Então, se eu conscientemente quero atingir um determinado ponto e inconscientemente eu acho que não mereço, para que serve o yoga? Para que você una consciente e inconsciente. Por outra linguagem. Una o corpo, a energia, as emoções, a mente e a alma. Né? O intuicional. O que é unir? É você querer chegar num lugar, né, conscientemente, e o inconsciente, o emocional, entender que você merece aquele lugar, que você, né, merece chegar lá. E aí a mentalização vai funcionar. Tudo isso para dizer o quê? Que esse aqui é um dos aspectos da mentalização. Relaxar profundamente, visualizar onde você quer chegar, ficar um tempo ali, 5, 10 minutos, fazendo isso e repetir isso. Isso já é já são elementos ali, você tem um elemento relaxamento, você tem um elemento da visualização onde você quer chegar, né, do novo mindset, né, o que você quer, e o terceiro elemento que você tem, que é saber que isso não vai acontecer do dia para a noite, que você tem que repetir. Se você se sente merecedor, vai ser mais rápido. E aí vai ter outros fatores que se você agregar, o resultado vai ser muito mais rápido. Né? De quanto tempo eu deveria fazer a mentalização? Todos os dias até acontecer, 2 ou 3 vezes por semana até acontecer, né? E lembrando disso, eu já respondi, né? Que quando isso vai acontecer, dependendo aí da energia que você tem que mudar, do treino e etc. Né? Como melhorar a mentalização? Consistência. São vários fatores que influenciam a mentalização, como falamos há pouco, né? Que você merece. Merecimento é um dos fatores. Há outro fator, você acreditar que você é capaz. Porque muita gente acha, yoga, essas coisas dos estados expandidos de consciência, essas coisas das grandes transformações, isso são só para os grandes mestres. Quem sou eu para conseguir isso? A pessoa não acredita que ela é capaz. E se ela acredita que não é capaz, ela está certa. Henry Ford, né? O Ford teria dito uma frase. Se você acredita que pode, você estará certo. E se você acredita que não pode, você também estará certo. Quer dizer, Ford disse dessa maneira, mas essa ideia, muitas pessoas disseram de muitas formas diferentes. Então, se você diz para você mesmo que você não é capaz, você estará certo. Não vai dar muito certo. Ok? Por que mindset consegue gerar benefício? Né? Claro, os mindsets conseguem gerar benefício porque muda. Mas se você fizer uma mentalização bem feita, você vai transformar a sua vida naquele ponto. Eu tenho medo de altura. Faço uma série de mentalizações, perco medo de altura. Né?
Quando acontece um imprevisto no trânsito, eu fico muito nervoso. Tá? Eu quero que quando aconteça esses imprevistos no trânsito, eu fechar alguém me fechar, que eu fique calmo e tranquilo. Se você fizer a mentalização, né, fizer o mindset adequado, correto, você vai ter uma resposta diferente. Você percebe onde o yoga entra como filosofia? É para transformar, para construir um ser humano que você quer ser. Se você quer ser um ser humano que não tem medo, o yoga é a ferramenta para você fazer isso. E se o seu aluno quer reduzir medos, ansiedade, reduzir a ansiedade, etc., você tem o yoga, você é professor, se você tiver esse conhecimento, você ensina e ele vai conseguir melhores, e quando ele consegue uma transformação na vida dele, nessa dimensão, ele vai dizer, poxa, esse professor é muito bom, quero ficar com ele. E aí a manutenção do aluno, o tempo de permanência de um aluno na sua escola ou nas suas aulas, vai ser muito, muito maior. Para que, se você quer viver do yoga, não adianta fazer matrícula. Para viver do yoga, eu preciso ter alunos ou locais para dar aula. Mas, claro, você encontra um local para dar aula, que é um espaço que não é seu. Se não tiver aluno ou tiver poucos alunos, o cara vai encerrar a turma. Então, o professor também precisa levar alunos, mesmo que o espaço não seja dele, senão aquele espaço fecha. Ok? Então, eu preciso fazer matrículas, trazer os alunos. Depois, eu preciso ensinar não só aulas de yoga, eu preciso da filosofia, para que esses alunos fiquem comigo muito tempo. E aí, quanto mais tempo, se a média de permanência dos seus alunos com você são 4 meses, você vai ter um número de alunos. Se a média de permanência dos seus alunos com você são 8 meses, você vai ter bem mais alunos. E se a média de permanência dos alunos com você são 4 anos, você vai ter muito mais alunos. Você percebe? E aí, mas para que isso aconteça, você precisa ensinar o yoga de maneira mais profunda, para que ele realmente utilize as ferramentas do yoga, não só para ir lá e fazer a aula, mas sim para construir soluções na vida dele. Ok? E se eu não fizer mindset, o que acontece? Evolução lenta durante um tempo e depois para de evoluir. Ângeles, seja bem-vinda. Obrigado por ter entrado. Eu conheço muitos professores, mas muitos, que começam a praticar, adoram, aí querem ensinar o yoga para outras pessoas, se tornam professores. Alguns continuam praticando por um tempo. Não utilizam as ferramentas do yoga para mudar suas vidas, continuam se alimentando mais ou menos do mesmo jeito, tendo as mesmas emoções. Se ele ficava irritado numa situação, continua ficando. Se ele ficava agressivo, continua ficando. Se ele ficava ansioso, continua ficando. Se ele tinha medo, continua com medo. Então, ele não fez grandes transformações. E aí, ele para de praticar e só dá aula de yoga. Né? Esse professor, nos dias de hoje, não vai sobreviver por muito tempo como professor de yoga, precisa ensinar filosofia. Ok? Então, a evolução lenta por um tempo e depois esse cara para de evoluir. Porque se ele não integrar, se ele não utilizar as ferramentas para fazer as mudanças, de repente ele para de mudar, porque ele só vai lá dar aula. Veja, professor de yoga, que o que muda não é você ir lá fazer uma aula. Ir lá e fazer uma aula é bom, é ótimo, é gostoso, sim. Tem alguns efeitos? Tem muitos, mas não os grandes efeitos. Não as grandes transformações. Para as grandes transformações, o professor de yoga precisa fazer um caminho, ou o professor de yoga, ou aquele que quer transformar, precisa fazer um caminho específico. E aí que está a diferença entre um professor que ensina, que dá aulas de yoga, que ensina técnicas de yoga, e o professor que ensina filosofia. Beleza? Bom, chegamos ao fim da nossa live aqui, né? Muito obrigado por você estar comigo esse tempo, e nos vemos daqui a pouco, um outro dia, nas quartas e quintas eu faço essa live. Abraço, tchau.